E se eu te dissesse que você pode investir na bolsa de valores sem perder nenhum dinheiro e ficando com a maior parte dos ganhos? Embora pareça bom demais para ser verdade, esse é um dos argumentos mais utilizados para vender o COI, um dos piores produtos do mercado financeiro nacional. Nesse vídeo, eu vou te explicar por que o COI, o Certificado de Operações Estruturadas, é um dos piores produtos que você pode investir. Olá a todos, eu sou o Felipe Spritzer, o CEO e fundador da Portfel, a empresa de consultoria financeira do Grupo Primo. No vídeo de hoje, eu vou te explicar por que o COI é um investimento tão ruim e por que, apesar de ser tão ruim, é um dos produtos que nós mais vemos na carteira dos investidores aqui no Brasil. O COI, como eu mencionei anteriormente, é um dos produtos mais comuns que os investidores brasileiros investem. De acordo com um estudo da FGV, feito em 2020, existiam mais de 20 bilhões de reais aplicados nesse produto. Naquela mesma época, isso implicava em ser cerca de 30% de tudo que estava investido no Tesouro Nacional. Mas o que significa COI? COI é um certificado de operação estruturada. O produto se chama assim porque é um produto financeiro montado por uma instituição, a corretora ou um banco, em que você coloca alguns ativos e alguns derivativos para montar uma operação que tenha várias variáveis envolvidas. Essa operação costuma ter como característica recorrente você não perder nada e, ao mesmo tempo, poder te expor a possíveis ganhos. É muito comum ver COIs ou com nomes que remetam a alguma pedra preciosa, como COI Rubi, ou COI que remetam aos ativos nos quais eles estão investidos, como o COI da Disney, o COI do S&P 500 e por aí vai. Os COI, de maneira geral, têm um discurso muito sexy, do qual parece que simplesmente você não tem como perder e ainda tem ganhos muito bons. Mas a gente vai ver um pouco mais à frente, e como sempre, embasado em estudos, por que ele não é um produto tão bom assim. Bom, mas antes da gente seguir com todo o nosso embasamento, por que a gente acredita que o COI não é um produto interessante, eu queria lembrar que provavelmente nos comentários vão ter muitas pessoas defendendo a venda de COI, e dos quais eu acredito que a grande maioria vão ser profissionais do mercado financeiro. Para você que não é um profissional do mercado financeiro e não tem interesse em vender um COI, eu sempre recomendo fazer a reflexão. Você pode concordar ou discordar de tudo que eu digo daqui para frente, mas é sempre importante trazer um bom embasamento, entender por quê. Como sempre aqui na Portfel, tudo que a gente fala é embasado em dados e estudos. Então, se você discorda de mim, é importante trazer argumentos razoáveis que refutem essa ideia, tá? Se você é um profissional de mercado, é importante ter essas ideias. E se você é uma pessoa que investe, bom, vale a pena tentar entender essa reflexão, porque possivelmente isso vai te tirar de alguma cilada. Agora, se você tem a cabeça aberta para tentar entender esses nossos pontos do porquê que COI é um produto ruim, vem comigo que eu vou dizer o porquê. Se a proposta do COI parece boa demais para ser verdade, não é por acaso. A maneira como o COI é estruturado é de uma maneira difícil de entender todos os custos envolvidos em todas as transações. Isso é proposital. A partir do momento que você não entende tudo que está ali dentro e como essa operação é montada, fica mais difícil distinguir o que é custo e o que poderia ir para a comissão, dando uma falsa impressão de que você não paga nada por ele. Todos esses custos, que são muito difíceis de enxergar, na grande maioria dos casos, tiram todos os retornos que poderiam ser gerados pelo produto. Para ficar pior ainda, geralmente o COI é um produto que você fica ilíquido, ou seja, você não pode vender esse produto antecipadamente por 5 ou 6 anos. Naturalmente, existem COIs de diferentes durações, 2, 3 até de 6, 7 anos. Mas é comum que a grande parte deles tenham mais de 5 ou 6 anos de duração. Algumas pessoas poderão dizer, Felipe, mas a minha corretora permite que eu resgate antecipadamente esse COI. Bom, aí está um conceito que é importante a gente entender certinho. A corretora não permite que você resgate antecipadamente. A corretora permite que você venda o seu ativo no mercado secundário, do qual, na grande maioria das vezes, a própria corretora vai comprar de volta. O grande problema é que, como nós vemos aqui na Portfel, quando você vai tentar vender antecipadamente um COI, o deságio é extremamente grande, muitas vezes chegando a 50%, 20%, 30%, 40%. Dificilmente nós vemos um deságio menor do que 20%. Por isso, é comum que a grande maioria das pessoas que investam em COI tenha de esperar até o vencimento para ver toda a sua liquidez de volta. Bom,
Eu falei sobre os custos, né, do produto e que muitas vezes eles tiram grande parte dos retornos. Mas para a gente entender se isso de fato é verdade, porque o produto pode ter muitos custos, mas ter bons retornos, o que acabaria compensando. Para tentar entender se isso é verdade, a Fundação Getúlio Vargas fez um estudo em 2020 em que ela comparava o retorno médio dos COIs com o retorno médio do Tesouro Pré-fixado da mesma época. Só para relembrar a todos, o Tesouro Pré-fixado é aquele que você investe e tem uma taxa garantida pelo Tesouro Nacional, como, por exemplo, 10% ao ano. Você investiu e vai ter 10% ao ano, 11% ao ano, se você esperar até o vencimento. Obviamente, essa taxa pode mudar. Em 2020, nós tínhamos taxas muito menores do que as taxas pré-fixadas que nós temos hoje, em 2023, e é normal que essas taxas oscilem ao longo do tempo, de acordo com a taxa básica de juros da economia, a taxa Selic. Bom, e como esse estudo da FGV foi feito? A gente sabe que os COI têm várias variáveis. Então, um exemplo. Você tem um COI que investe no S&P 500. Se o S&P 500 cai no período, o seu COI vai ter um retorno de zero. Ou seja, você não perde nem ganha nada. Se o S&P 500 fica entre 0% e 20%, o seu retorno fica igual ao S&P 500. E se o S&P 500 dá mais do que 20% de retorno, você ganha no máximo 20% de retorno. Essa é uma estrutura razoavelmente comum. A gente vê produtos muito similares a esses, embora tenha uma enormidade de operações estruturadas que você pode montar. Para tentar entender como esses COIs se comportariam ao longo do tempo, a FGV usou uma modelagem matemática que a gente chama de simulação de Monte Carlo, onde você pode ver uma infinidade de cenários e tudo que poderia acontecer com esses COIs. Normalmente são usadas milhares, se não dezenas ou centenas de milhares de cenários. Ao mesmo tempo em que você entendia o que poderia acontecer com cada um desses COIs e a probabilidade de cada um deles, a FGV comparava para a mesma duração de um COI, pegava um tesouro pré-fixado com a mesma duração. Então, por exemplo, se você tem um COI que você comprou em 2020, né, e ele dura até 2025, você compararia com o mesmo tesouro pré-fixado que você comprou em 2020 com vencimento em 2025. Ou seja, basicamente o estudo quis comparar o seguinte: se você pega e coloca o seu dinheiro no tesouro pré-fixado, que já tem uma taxa ali garantida, né? Que é mais ou menos a mesma ideia que um COI quer passar, em que você não pode ter perdas e ainda tem ganhos, a conclusão do estudo foi muito interessante. De 9 em cada 10 casos, seria melhor deixar seu dinheiro parado no tesouro ao invés de investir em um COI. Ou seja, além de caro, arriscado e complexo, o COI tende a entregar resultados piores do que um dos títulos mais seguros que a gente tem no país, que é o título do Tesouro Pré-fixado. E é justamente por isso que a gente gosta de categorizar o COI como um dos piores investimentos do país. Afinal, se você tem um produto que em 90% das vezes retorna menos do que o Tesouro e as outras vezes retorna um pouquinho mais, parece não fazer muito sentido investir nesse produto. Aproveitando, pessoal, se você está curtindo esse conteúdo, não esquece de clicar no joinha, se inscrever no canal e mandar para os seus amigos que já investiram em COI. Se você já investiu em COI, eu vou te dizer por que é tão comum ter esses produtos nas carteiras dos investidores. Bom, vamos lá. Se esse é um produto tão ruim para o investidor e no qual na maioria dos cenários não valeria a pena investir num COI, por que ele é tão comum nas carteiras dos investidores? O motivo acaba caminhando quase sempre para o mesmo lugar: o conflito de interesses. Para a instituição financeira, é muito confortável ter uma estrutura na qual você pode montar de uma maneira que, por mais que seja complexa para o investidor, para a instituição financeira é muito simples. E ela simplesmente garante que o investidor vai ficar com o dinheiro preso por 5 a 6 anos e que você vai conseguir montar uma estrutura em que a corretora nunca perde. É basicamente isso que um COI faz. Você monta essa estrutura completamente protegida e muito bem desenhada, tira um grande pedaço disso para a comissão e o restante você devolve para o investidor. Então, o ponto importante não é que necessariamente as operações estruturadas sejam ruins, mas o número de custos e comissões embutidas na grande maioria desses produtos no Brasil faz com que, na grande maioria das vezes, eles percam para produtos muito simples, como o próprio Tesouro, que, por sinal, tem liquidez diária. Obviamente, a estrutura complexa faz com que as pessoas não enxerguem quanto elas estão pagando por esse tipo de estrutura. Mas, na verdade, elas são uma das estruturas mais caras que existem no país. Apenas para vocês terem uma ideia, o que a gente costuma ver nas instituições financeiras, né, de comissão, é que os COIs costumam pagar de 2% a 5% de comissão
na cabeça. O que significa uma comissão na cabeça? Significa que se você tem um profissional, um assessor de investimentos, por exemplo, que é comissionado, e você investe num COI através da assessoria dessa pessoa, desse profissional, é possível que a comissão que essa pessoa vai receber vai de 2% a 5% de uma vez só. Ou seja, se você investiu R$100 mil, você deixou de R$2 a R$5 mil de comissão para esse assessor. E aí muitas pessoas vão dizer, poxa, Felipe, mas 2%, 5% não é tanto. E aí vem outro ponto. Primeiro que eu acho que é bastante, né? Mas mesmo que você não achasse que fosse, isso é a comissão que fica para o escritório de assessoria. Ainda tem uma grande parte da comissão que possivelmente é maior do que a comissão que o escritório recebeu, que é a parte que fica para a corretora. Então é muito fácil da gente estimar que, na verdade, quando você investe num COI que paga 5% de comissão, o custo total disso em comissões para a instituição financeira e para os assessores ultrapassa 10%. E, obviamente, que esses 10% estão saindo de custos da conta do cliente. Então, se você tem um produto que foi montado que te tira 2% ao ano por 5 anos, né, que são com os 10%, é muito provável que ele não vá dar dinheiro mesmo. Afinal, o grande interesse do COI não é dar retorno para o investidor, é simplesmente ter um discurso muito interessante em que você atraia pessoas que não tenham muito conhecimento para que elas fiquem com dinheiro congelado pagando comissões gordíssimas para a corretora, tá? Isso lembrando que as comissões podem ser muito maiores do que esses 10% que eu mencionei, especialmente se você pega produtos mais longos. Um outro fator que é muito importante para que o número de pessoas que investem em COI seja cada vez maior é simplesmente o fator de aversão à perda. Ou seja, a grande maioria dos investidores tem muito medo de perder dinheiro. E é normal, ninguém gosta de perder dinheiro. Então o COI ele une dois discursos muito interessantes. Primeiro discurso, você não perde dinheiro. E o segundo discurso em determinados cenários você pode ganhar muito. É a união perfeita. Parece bom demais para ser verdade, como eu falei anteriormente, porque de fato é. Você ficar sem perder dinheiro por 5 anos, tudo bem, você não perdeu nada, é bom, mas ao mesmo tempo você tem um custo de oportunidade desse dinheiro. Então, por exemplo, a gente tem uma taxa Selic, vamos supor, de 13% ao ano. Se você ficou 5 anos sem ganhar nada, né, com uma estrutura protegida do COI, e você tinha uma taxa Selic de 13% ao ano, ou um tesouro pré-fixado de 13% ao ano, significa que depois de 5 anos, você teria tido um rendimento de 84%. Ou seja, você quase teria dobrado seu capital, deixando num tesouro super simples e super seguro. Ao mesmo tempo, você pode deixar num COI que, ok, você está ali com capital protegido, como normalmente é chamado, mas você deixou de valorizar 84%. O custo de oportunidade é muito grande. Ah, mas em alguns cenários você ganha mais. Pode até ser, né? Mas na grande maioria das vezes não vale a pena. Então, quando você mistura esse fato de não perde nada, a grande maioria das pessoas se sente atraída por isso. Ou, às vezes, a estrutura é até um pouco mais atrativa, né? Ah, você vai render no mínimo 7% ao ano, no mínimo 8% ao ano, mas, poxa, poderia estar num tesouro pré-fixado de 14%, 15% ao ano. Essa diferença de vários pontos percentuais, multiplicado por vários anos, faz com que o COI seja uma estrutura que não é muito atrativa mesmo, tá? E até por isso que eu falei que a comissão pode passar de muito de 10%. Se você tem 40%, 50%, 60% menos de retorno do que você poderia ter, obviamente isso ficou de retorno para a corretora, né? Você não vai ter uma magia do mercado financeiro que vai fazer com que o seu dinheiro você perca rentabilidade e não vá para ninguém. Isso foi para alguém, né? Muito provavelmente em formato de comissões. Então, um ponto, foi o que eu falei, é as pessoas se sentirem atraídas pelo COI porque não tem risco de perder nada. E outra promessa vem de você poder ganhar muito. O grande problema é que, da maneira que essas estruturas são feitas, todos esses custos aqui embutidos, eles, na grande maioria das vezes, anulam todos os retornos adicionais que você poderia ter, né? Então, você vai ver que muitas vezes os COIs que deram retorno positivo foram em linha com o benchmark de mercado. Ah, deu em linha com o Ibovespa, ou em linha com o S&P 500, em linha com o que você estava investindo, mas não muito mais do que isso. Então, poxa, num cenário positivo, você deu a mesma coisa que você teria se você estivesse investindo direto lá. Realmente parece não fazer muito sentido. Não à toa, o estudo da FGV mostrou que, na grande maioria das vezes, você não consegue ter um bom retorno investindo em COIs. O caso dos COI, infelizmente, não é muito diferente do que a gente vê com vários outros produtos por aí. Títulos de capitalização, mais de R$1 trilhão investidos em poupança no Brasil. Fica perto, às vezes um pouco mais, um pouco menos. A gente vê fundos de previdência cobrando taxas abusivas, porque todos esses produtos, eles
abusam da falta de conhecimento, da falta de educação financeira da grande maioria da população para vender produtos ruins. O COI só faz um trabalho muito bom de mascarar quais são os reais custos e as reais comissões que são geradas por isso. Tanto que, quando você trabalha num modelo que não tem conflitos de interesses, não existe nenhum tipo de razão para você recomendar. Aqui na Portfel, por exemplo, que é uma consultoria financeira independente, né, e que trabalha no modelo fee-based e não no modelo comissionado, nós vedamos a recomendação de qualquer tipo de COI, porque é um produto que simplesmente não faz sentido. Afinal, no fim das contas, o estrago que esse produto pode fazer é muito maior do que os possíveis benefícios gerados. O foco de uma boa consultoria financeira ou de um bom profissional do segmento financeiro deve ser ajudar o seu cliente a alcançar seus objetivos financeiros e não a investir em produtos que apenas geram boas comissões. Pessoal, se você gostou desse conteúdo, por favor, não deixe de deixar seu like, se inscrever no canal e compartilhar com aquele seu amigo que ou quer investir no COI ou já investiu no COI. Isso é muito importante para fazer com que as pessoas parem de investir em produtos financeiros ruins. Muito obrigado e até a próxima.